E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física? Hoje eu gostaria de tratar com vocês um assunto, como sempre, importante, eu acho importante, que é o assunto intercorrências médicas, clínicas, que podem acontecer com os nossos alunos no desenvolvimento do nosso trabalho. Então esse vídeo não vai servir, obviamente, só para professores de natação, né? Serve para os meus colegas profissionais de educação física que trabalham com crianças também, e eventualmente com outras modalidades, dentro da pedagogia esportiva ou mesmo com educação física escolar, essas outras coisas. Pessoal que está fazendo faculdade ainda, pessoal que está começando a sua vida profissional, eu vou passar um pouquinho da minha experiência. O velho gosta de passar a experiência, né? Eu vou falar sobre essas intercorrências. Para começo de conversa, eu acho que a gente pode dividir as intercorrências assim, em dois tipos principais. Aquelas intercorrências que a criança já chega com ela na aula, isso acontece. A criança, por exemplo, na minha atividade, que seria a natação, a criança às vezes vem direto da escola, às vezes vem direto de casa, os pais não estão, a criança já é um pouquinho mais velha, pré-adolescente, ou mesmo adolescente, jovem, 13, 14 anos, a criança já chega lá estrupiada, né? Já chega com alguma coisa, né? E tem as outras intercorrências que podem acontecer durante a aula. Então vou falar um pouquinho delas duas. As intercorrências que podem acometer a criança, elas já chegando com elas, as principais intercorrências dessas, são as dores de cabeça, a criança chegar com dor de cabeça, não está se sentindo bem, e essa aí a gente olha no semblante da criança, ela está com dor mesmo. Difícil a criança mentir a respeito disso. As diarreias, a criança não está se sentindo bem, já foi no banheiro várias vezes, cocô mole, só água, enfim, alguma coisa do gênero. Criança pode aparecer com coisas na pele, hematomas, equimoses, e, enfim, alguma coisa que indica uma contusão, né? As equimoses são aquelas manchas roxas um pouco menores, um pouco menos graves, mais superficiais, e o hematoma é uma coisa maior, né? Um pouco mais grave, uma contusão um pouco mais forte, né? E pode aparecer também com cortes, esfoladuras, coisas na pele, né? As contusões não há rompimento da pele, né? Da integridade da pele. Mas pode também aparecer com cortes, escoriações, veio de skate, veio de bike, jogando bola, mesmo jogando bola, queimaduras, né? A criança queima, aquela queimadura por abrasão, né? Estava segurando uma corda, a corda correu na mão, queima a mão, aquela coisa toda. A criança aparece com isso lá. Gente, atividade física é uma coisa para a criança fazer estando bem. Estando bem. Por quê? Porque o organismo será exigido além da sua taxa metabólica normal. Não é a basal. A basal é aquela que quando você acorda de manhãzinha cedo. Pois tem a taxa metabólica normal para as atividades cotidianas. Qualquer atividade física vai exigir do aluno mais do que essa taxa metabólica. Se a criança já está com dor de cabeça, já está com diarreia, está com uma mancha roxa, você não sabe direito o que aconteceu. Em geral, 90% dos casos ou mais, não deve fazer atividade. Não deve fazer atividade. E eu recomendo sempre a seguinte trinca. Anamnese rápida, pergunta para a criança, mas o que aconteceu? Como é que foi isso? Quando foi isso? Quando começou isso? A diarreia, né? Quando começou isso? Segunda coisa, manda avisar os pais. Avisa os pais. Avisa os pais. E a terceira coisa, retém a criança lá, retém a criança, fala para o pai vir buscar a criança aqui. Não fala que você está mandando a criança, ela vai a pé ou vai pegar um ônibus, alguma coisa, não. Retém a criança para o pai passar lá, buscar a criança lá, né? Se você retém a criança, e se for o caso, se você tiver um estojo de socorros, o que é muito recomendável, você faz uns primeiros socorros, um sprayzinho antisséptico, cobre com uma gazezinha para proteger a pele se for o caso, né? Senta a criança, não medica a criança, a gente não deve medicar a criança, a gente não sabe aquilo que ela se dá bem ou não, a gente não deve medicar a criança de forma alguma, né?
mas um tratamento com um antissépticozinho, você cobre com uma gazinha, uma coisa assim para fazer uma proteção, imobiliza, né, passar uma faixinha só para imobilizar, a criança às vezes está com dor na mão, o dedo está roxo, está com muita dor, você imobiliza um pouquinho, ajuda a dar um pouquinho mais de conforto para a criança, pousa a mão dela aqui em cima, pede para ela segurar a mão, espera o papai e a mamãe aí, espera, fica alguém lá com ela, junto da secretaria da academia, se tiver a sala do avaliador físico, espera aqui, e retém a criança. Não deixa a criança ir embora, não deixa a criança ir embora, é ruim, a criança está debilitada, acontece alguma coisa, né, na rua, acontece um tombo, um tropicão na rua, no ônibus, uma freada brusca no ônibus, uma coisa assim, a gente não deve fazer isso, temos que preservar os nossos alunos. Ok. E tem o outro conjunto de acidentes, que são os acidentes que podem acontecer na aula. A criança chegou bem, chegou inteira e tal, e acontecer. Bom, para quem trabalha com natação, que é a minha praia, está bem nisso, porque a natação ela resguarda muito. Difícil acontecer um acidente em aula, difícil. O que muitas vezes acontece, pode acontecer uma dor de cabeça, pode sobrevir também uma diarreia, pode, mas é raro. O que normalmente acontece são as epistaxes, que são aqueles sangramentos nasais, isso acontece com uma relativa frequência, e pequenos cortes, arranhões, esfoladuras, durante a corrida de aquecimento em volta da piscina, mesmo na raia, mesmo um nadador vem de encontro ao outro, assim, tromba, bate mão com mão, ou mão com a cabeça do outro nadador, machuca, pode acontecer alguma coisa assim, pode acontecer uma coisa em aula. Eu preconizo que seja feito mais ou menos a mesma trinca, Tudo bem que você viu o que aconteceu, acompanhou, mas você pergunta para a criança, se você não viu exatamente, mas quando foi isso? Foi agora? Aonde aconteceu? Pergunta, se informa do que aconteceu para saber exatamente o que aconteceu, né? Mesma trinca, manda avisar o pai e a mãe que aconteceu isso e tal, se a criança não vai poder continuar em aula e tal, e faz um primeiro atendimento. O sangramento nasal, epistaxe, é relativamente comum, né? As diretrizes mais atuais mandam inclinar a cabeça um pouquinho para frente, fazer uma compressão, comprime. Se você tiver um pouquinho de gelo, você pode fazer um pequeno saquinho de gelo, de plástico, colocar normalmente na epistaxe, sangra uma das narinas, raro acontecer nas duas, raríssimo. Então você pega um saquinho com gelo, tira uma pedrinha de gelo, põe na boca, chupa uma pedrinha de gelo para resfriar o palato, e com esse saquinho na mão você põe assim, segura e faz uma preensão, faz uma compressão das duas narinas, segurando um pouquinho de gelo. Isso vai provocar mais vasoconstrição, segura para frente, não põe para trás, para não descer sangue pela garganta. Espera lá, 5, 10 minutinhos, tira, vê se já parou, não assou o nariz, de novo, volta, até que a mãe chegue e aí você delibera o que vai ser feito com a criança. Quer dizer, seja com as intercorrências com as quais a criança já venha, seja com aquelas que acontecem em aula, que são essas as mais comuns que eu falei aqui, você se apoia sempre nessa trinca, anamnese rápida, comunica os pais, chama os pais lá para fazer uma deliberação, às vezes a mãe quer levar para um pronto-socorro, tem um pronto-socorro da assistência médica dela ali pertinho, ela quer levar, deixa que leve, né? Às vezes a mãe, não, acho que isso aí não é nada, essa coisa toda e tal, e retém a criança lá, segura a criança lá na academia até que o pai vai, não libera a criança não, a criança está lá, ela é responsabilidade sua. E primeiros socorros, é legal ter um estojinho de primeiros socorros com band-aid, esparadrapo hidrófobo e esparadrapo micropore, sprayzinhos antissépticos, bandagens de faixa de crepe para fazer uma pequena imobilizaçãozinha. É legal ter um estojo de socorros desse sempre à vista para você fazer esses primeiros socorros. E aguarda a criança, entrega a criança para a mãe, aí você vai dizer para a mãe o que aconteceu, porque você já fez a anamnese, você já explica para ela o que aconteceu.
a mãe vai receber a criança da sua mão dentro da academia, dentro do clube, lá na piscina onde você está, no lugar onde você está, para tomar desculpe, para tomar as decisões que ela eventualmente queira. Isso tudo para dizer o seguinte: esses sintomas todos, eles podem ser enganadores. Nós não devemos subestimar esses sintomas. Um dedo roxo pode ser só um dedinho roxo, mas pode ser uma luxação e uma fratura que vão exigir imobilização. Raio-X e imobilização. Uma equimose, um hematoma, uma roxidão na pele, pode ser só um roxinho na pele. E pode ser uma coisa que vai exigir alguma intervenção, talvez uma drenagem, talvez alguma coisa assim, né? Então, às vezes uma dor de cabeça, a criança chega, uma dor de cabeça, às vezes é uma dorzinha de cabeça, comecinho de gripe, alguma coisa assim. E às vezes pode ser uma dor de cabeça mais séria, que a criança precisa ir ver, né? Pode ser uma enxaqueca, tem muita criança que tem enxaqueca, eu já tive crianças aqui que tem enxaqueca, tem medicação própria para isso, tem que ficar no escurinho para passar a enxaqueca. Então nós não devemos subestimar esses sintomas. A mensagem desse vídeo é essa. Não subestime esses sintomas, tome essas providências todas e não deixe a criança fazer atividade, que a criança piora, pode piorar. Um cortinho pequenininho, superficial, a criança às vezes faz um cortinho, eu vou dar uma dica para vocês. A criança chega às vezes com um cortinho que você não consegue nem ver direito, né? Se você não olhar o cortinho e falar, não, mas isso não é nada e tal, não sei o que, a criança vai ficar falando naquele cortinho o resto da aula. A criança aparece com aquele cortinho que você não consegue ver, você faz assim, ó, peraí, deixa eu ver. Você olha. Não, mas eu acho que não é nada. Eu acho que isso aqui não é nada. Eu estou olhando bem. Você dá aquela atenção para ela e depois você minimiza. Fala, não, mas isso aqui não é nada não. Fica tranquilo. Eu estou vendo aqui que é bem superficialzinho, não tem problema nenhum. Inclusive, quase não está saindo sangue. Você pode até continuar a aula, porque o cloro tem uma ação antissética também. Então você pode até continuar a aula que não tem problema nenhum. A criança volta feliz da vida. A criança está carente, a criança está querendo um pouco da sua atenção. Aconteceu uma intercorrência, ela está assustadinha, bateu a mão na raia, bateu a mão no amiguinho, ralou a mão na borda, aconteceu alguma coisa assim. Faça isso. Se você despreza de pronto, antecipadamente aquilo que acontece com a criança, ela vai ficar valorizando isso, valorizando. Você não olhou, você não sabe o que está acontecendo comigo. Como é que você fala isso, né? Então, dê uma certa atençãozinha para você ver. Então, é claro, se for uma coisa pequenininha, simplesinha assim, tudo bem, a criança até volta para a aula e tal. Mas a gente não sabe. Mesmo sangramento nasal, minha filha mais nova tinha uns sangramentos nasais enormes. Eu cheguei a levá-la em médico para ver isso, se precisava uma cauterização. Os médicos, eu levei, acho que mais de um médico. O médico passou vitamina C, passou um negocinho para esprear dentro das narinas, que estava muito seco. Falei, mas doutor, sangra bastante. Não, mas isso é assim mesmo, papai. Quando virar mocinha, isso aí passa. E passou. E passou. Quer dizer, é aquilo que eu digo. Pode não ser nada, pode ser uma coisa boba, né? Mas nós não somos médicos e a gente não deve se subestimar. Pode não ser uma coisa séria. É muita responsabilidade você negligenciar qualquer um desses sintomas e botar a criança para fazer atividade física. Eu não faço isso. Mesmo quando eu era jovem, eu já era cauteloso com isso. Não sei se foram as aulas de primeiros socorros que eu tive na faculdade que me alertaram para isso. Eu tive aula com um excelente professor Dr. Rubens Lombardi Rodrigues, tive aula com ele. Não sei se foram as aulas dele, mas eu sempre fui muito cauteloso com relação a isso. Tá bom? Por hoje era só isso. Espero que vocês tenham gostado. Fica esse alerta aí, não só para profissionais que trabalham com natação, atividade física em geral. Fiquem alertas com isso. Tenham um estojinho de socorros e sejam conservadores, bem conservadores. Você gostou? Por favor, deixa um like, continue divulgando nosso canal aqui, ative o sininho, divulguem o nosso canal, mandem suas dúvidas e sugestões, né, para que a gente possa continuar indo de encontro àquilo que vocês querem. Tchau!